Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos extras, além do que já enviamos semanalmente, hoje postaremos receitas com docinhos de festas. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, granulado de chocolate à vontade. Vamos usar também forminhas de papel para colocar os nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui. Temos que esperar ferver bem, cozinhar bem este creme, que nós vamos fazer o brigadeiro. Não podemos parar de mexer, senão pode empelotar. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Agora nós apagamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Depois de 15 minutos em temperatura ambiente, você deixa por 30 minutos na geladeira, para ele ficar na consistência que nós queremos para poder enrolar. O nosso brigadeiro já esfriou, ele tem que ficar assim, olha, nessa consistência para poder enrolar. Aí nós fazemos assim, olha, passamos no granulado e colocamos nas forminhas de papel. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer e é muito importante o ponto do brigadeiro na hora do cozimento, porque aí fica na consistência para enrolar. Essa receita que nós demos dá para fazer 50 brigadeiros de festas. Muito gostoso, muito fácil de fazer. Olha aqui, gente. Então esta é a nossa receita de hoje, brigadeiro simples de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, um pacotinho de 100 gramas de coco ralado desidratado, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, uma colher de café de essência de baunilha e 2 gemas. Vamos usar também açúcar cristal à vontade, ameixas pretas sem caroços e as forminhas para colocar os nossos docinhos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Fora do fogo, em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a colher de manteiga ou margarina. Misturamos. Vamos colocar o coco ralado. Nós voltamos a lembrar a vocês que nós estamos apenas no YouTube e no nosso site, canaljanelores.com.br. Nós não estamos em outras redes sociais. Nós vamos colocar as gemas peneiradas. Esta é a película que envolve a gema, que faz ficar com gosto de ovo na receita. E vamos colocar a essência de baunilha. Agora nós misturamos bem. Agora nós vamos levar ao fogo baixo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Nós não podemos parar de mexer não, senão empelota. Já está começando a ferver. É muito importante ficar bem consistente, para ficar bem durinho na hora que for enrolar. Nós ficamos 5 minutos mexendo aqui sem parar. E já está soltando do fundo da panela. Aqui, ó, fica assim. Apagamos o fogo. Agora nós juntamos um prato com manteiga ou margarina com a ajuda de um papel toalha
e despejamos aqui nesse prato para esfriar. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois nós vamos levar por 30 minutos na geladeira para ficar bem consistente, para facilitar enrolar as bolinhas que nós vamos fazer. Agora nós pegamos a ameixa sem caroço e cortamos assim com a faca no meio, olha. Ela é bem macia. Tem que ser bem suavemente. Aí nós abrimos ela assim. E depois nós vamos colocar o nosso docinho no meio aqui. Vamos fazer assim com todas elas. Essas ameixas assim que vêm menores, nós cortamos ela assim, ó, em círculos. Que nós podemos fazer de duas maneiras a nossa receita olho de sogra. Aí nós deixamos assim, olha. Para aproveitar, porque tem umas ameixas que são grandes, como essa daqui, ó. Outras são menores. Essas que são menores, nós vamos moldando assim, ó, para aumentar um pouco. Nós passamos uma água na mão para ela ficar umedecida. Não precisamos de passar manteiga ou margarina, não. E fazemos as bolinhas assim. Aí nós pegamos a ameixa e vamos moldando assim, olha. Essa é uma das maneiras que tem de fazer essa receita. Depois nós passamos no açúcar. Vamos deixar ela aqui. E o outro tipo de fazer é esse aqui, ó. Fazemos uma bola bem redondinha. E colocamos o pedaço aqui, ó. Então são duas maneiras de fazer, olha. Depois nós vamos passar no açúcar e colocar nas forminhas. Vamos fazer assim agora com todo o restante da massa. Nós terminamos de enrolar as ameixas no creme. Então nós fizemos os dois modelos para vocês verem, desse tipo aqui e desse. Como eu falei com vocês, se for para vender, tem que ser tamanho padronizado. Mas como é para casa, nós colocamos tamanhos variados. Depois nós passamos no açúcar cristal assim e colocamos nas forminhas. Se vocês quiserem, pode colocar no açúcar de confeiteiro, pode passar no coco. Olha como ficou bonito os nossos docinhos, gente. É chamado olho de sogra, porque esses docinhos têm o formato de um olho. Muito gostoso, muito consumido em festas de aniversário, de casamentos. E muito fácil de fazer. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Nós fizemos aqui uma receita caseira, em tamanhos variados. Muito gostosa essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Docinho olho de sogra. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, um envelope de gelatina em pó sabor morango. O envelope contém 35 gramas. Aqui nós temos confeitos para enfeitar, forminhas de papel para colocar nossos brigadeiros. E aqui nós temos açúcar cristal e corante rosa. Isso aqui é opcional para passar nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, a margarina e a gelatina em pó sabor morango. Nós misturamos bem, tudo isso fora do fogo, tá, gente? Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até engrossar e soltar do fundo da panela este creme. Não podemos parar de mexer, não. Sempre no fogo baixo. Nós pegamos a ajuda de um fouet para ficar mais fácil de mexer. Tem que ser desse jeito assim, fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Se vocês quiserem, no lugar da gelatina em pó sabor morango, pode colocar também
aquele pozinho de morango que as crianças tomam de manhã com leite. Aqui, gente, fica assim, olha, bem consistente, soltando mesmo do fundo da panela, hein? Este é o ponto que nós queremos. Então, nós apagamos o fogo. Agora, nós pegamos um prato estampado com margarina e nós despejamos o nosso brigadeiro de morango. Aqui, gente, fica nessa consistência assim, olha. Agora, nós vamos deixar esfriar, temperatura ambiente. Não precisamos colocar na geladeira, não. Só em temperatura ambiente, por uns 10 minutos, só para endurecer bem, para ficar no ponto de enrolar. Nós vamos colocar algumas gotas de corante no açúcar e misturamos assim até ficar no tom rosado. Isso aqui é opcional, tá, gente? E depois nós passamos o brigadeiro aqui, ele fica numa cor bonita. Mas se você quiser, você pode comprar o açúcar já nessa cor, ou então não precisa de colocar isso não. Aqui como é que fica bonito. Aqui como ficou consistente o nosso brigadeiro, gente. Eu não gosto de passar manteiga nas mãos, não. Eu gosto de passar apenas água. Então, nós pegamos uma porção assim, ó. Pegamos uma colher. Aqui, gente, a consistência que ele fica. Aí, nós enrolamos assim nas mãos. Passamos no açúcar. E colocamos nas forminhas. Podemos fazer também sem passar no açúcar, tá? Vamos fazer assim com todo o brigadeiro. Então, nós estamos terminando de enrolar os nossos brigadeiros. Olha a diferença, gente. Fica muito mais bonito quando passa no açúcar, não é? Uma dica é que enquanto nós estivermos fazendo, se por acaso ficar agarrando na colher, é só você molhar a colher, aí não agarra. Agora aqui nós podemos colocar a nosso gosto os enfeites que quisermos, tá? Mas, geralmente, ainda mais se for para criança, eles gostam dos enfeites. Essa nossa receita, ela dá em média 50 docinhos para festas de aniversário. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Os docinhos são muito gostosos. Então essa é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de morango, também chamado de brigadeiro rosa, bicho de pé, doce de morango, moranguinho, tudo o mesmo nome para a mesma receita. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para fazer essa receita apenas um copo de açúcar, um copo de leite em pó, 100 ml de leite de coco. Para enfeitar, nós podemos usar confeitos coloridos e granulados a nosso gosto. Vamos usar forminhas de papel para colocar os docinhos. Em uma tigela, nós vamos colocar o leite em pó e o açúcar. Misturamos bem. Aos poucos, nós vamos colocar o leite de coco. Sempre mexendo. Agora nós vamos ficar aqui mexendo por uns 10 minutos até os ingredientes se misturarem e ficar nessa consistência a massa. Olha como é que fica, gente. Agora, com a ajuda de uma colher, nós pegamos um pouco da massa e enrolamos. Passamos no granulado e colocamos na forminha de papel. Fazemos mais bolinhas e vamos passar no confeito de nossa preferência. Passamos no açúcar colorido, nos confeitos variados, nos granulados, no coco ralado. Fica muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje. Beijinho de leite em pó que não vai ao fogo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós recebemos sugestões para uma receita de cajuzinho de festa que fosse prático e fácil de fazer. Então nós vamos usar 400 gramas de amendoim torrado e moído. Você já pode comprar assim, torrado e moído. Uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida.
4 colheres de sopa de achocolatado em pó. Esses são os ingredientes para a nossa massa. Nós vamos usar também na nossa receita açúcar a gosto, do amendoim também a gosto e as forminhas em cores variadas para nós colocarmos. Aqui tem tamanhos variados que depende muito do tamanho que você vai fazer. Em uma tigela nós vamos colocar o achocolatado e a manteiga. Vamos misturar. Nós vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos mexer para misturar bem. Agora nós vamos colocando aos poucos o amendoim torrado e moído. Sempre mexendo, tá, gente? Então, nós terminamos de colocar o amendoim torrado. Como está muito calor, nós vamos deixar 10 minutos na geladeira para ela ficar um pouquinho mais consistente. Só 10 minutos, tá, gente? Na geladeira. Aqui, gente, fica nessa consistência quando nós deixamos na geladeira. Agora nós pegamos uma colher assim, mais ou menos desse tamanho, que nós vamos fazer tamanho de festa. Se vocês quiserem maior, pega uma colher de sopa. Mas para festa, geralmente, é menor. Aí nós pegamos uma quantidade assim. Olha, nós enrolamos na mão, assim, olha. Como se fosse fazer um bolinho, tá? Achatamos a ponta. Olha aqui como é fácil, gente. Aí. E achatamos assim na ponta de baixo, olha. Aí. Viu como é fácil? Aí, sabe como que eu faço para poder render? Vamos jogando no açúcar. Mexemos assim, ó. E vamos fazermos a quantidade maior. E ganha tempo. Se você fazendo um por um para colocar o amendoim, você perde tempo. Então, nós fazemos assim um bolinho. Achatamos essa ponta aqui. E aqui nós fazemos assim. Vai ficar um formato de um cajuzinho. Aí nós vamos colocando no açúcar, tá? Então, nós fizemos 10. Aí nós vamos pegar metade do amendoim. Colocamos assim na ponta, assim, ó. Fazemos pressão, ó. Agora, vamos fazer assim mais com o restante da massa. Então, gente, nós estamos terminando de fazer os nossos cajuzinhos. Como eu falei com vocês batem assim, ó, para ficar bem achatada a ponta. Coloca o amendoim. Agora nós vamos colocar na bandeja para vocês verem como ficou. Olha como renderam os nossos cajuzinhos, gente. 110 docinhos que deu. E fica muito bonito assim na bandeja para enfeitar a mesa de festas, de aniversário, casamentos. Então esta é a nossa receita de hoje, cajuzinho de festa. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 150 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos usar também açúcar cristal à vontade, forminhas para colocar os docinhos, cravo da Índia à vontade, 2 caixas de gelatina sabor morango e 5 colheres de sopa de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Quando nós colocamos a manteiga, nós temos que ter muito cuidado para não deixar queimar. Assim que ela desmanchar, nós colocamos o leite condensado. Agora nós misturamos bem e vamos esperar ferver. Aqui, gente, começou a ferver. Agora nós colocamos o creme de leite. Misturamos. Vamos colocar o coco ralado.
Vocês podem usar o coco ralado de saquinho. Pode ser o ralado na hora também. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar, até soltar do fundo da panela. Nós vamos fazer um brigadeiro. Esse escuro aqui é do coco, tá, gente? Não é que queimou, não, é do coco. No fogo baixo. Aqui, gente, ele fica assim, olha, soltando do fundo da panela, olha. Neste ponto é que tem que ficar, para facilitar na hora que for enrolar os brigadeiros. Apagamos o fogo. Agora nós pegamos um prato, untamos com manteiga ou margarina. E colocamos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos deixar aqui esfriando até ficar em temperatura ambiente. Se estiver muito calor no dia que você estiver fazendo, depois que esfriar, você coloca 20 minutos na geladeira. Mas se a temperatura estiver normal, você pode deixar em temperatura ambiente, porque ele foi bem cozido e vai dar o ponto rapidinho para enrolar os brigadeiros. Aqui, gente, já está na consistência que nós queremos. Eu não gosto de ficar passando manteiga na mão, não. Apenas lavo as mãos, deixo um pouco umedecida. Aí nós pegamos uma colher, vocês podem fazer no tamanho que quiser, tá? Para adiantar nosso tempo, eu gosto de fazer assim, olha, eu faço as bolinhas, depois que nós vamos modelá-las. Assim é só para ganhar tempo, olha. Vocês colocam um prato sempre untado com manteiga ou margarina. Fazendo assim vai muito rápido, olha. Então eu faço assim, esta receita, ela dá de 40 a 50 docinhos, depende do tamanho que você for fazer. Então eu vou fazendo de 10 em 10. Nós pegamos uma forma untada também. Agora essas 10 bolinhas aqui que nós fizemos, nós vamos moldando elas em formato de um moranguinho. Parece muito com o formato de um cajuzinho. Nós achatamos assim e vamos fazendo assim, olha. E colocamos na forma untada. Olha como é que nós ganhamos tempo, que fazendo uma por uma, eu acho que demora. Assim vai rapidinho, olha. Vamos fazer assim com toda a massa do brigadeiro. Nós terminamos de moldar os nossos docinhos. Agora nós vamos levar ao congelador por 20 minutos. Tem que ser no congelador, porque na próxima etapa agora da receita, eles têm que estar bem consistentes. Nós deixamos os brigadeiros no congelador para ele ficar bem consistente, olha. Não congelou não, tá, gente? Agora nós vamos deixá-los aqui. Agora vocês acompanhem a sequência que nós vamos fazer, que é muito fácil. Nós colocamos as 2 caixinhas de gelatina em uma panela e colocamos a água. Muito pouca quantidade de água, gente. Misturamos. Se vocês quiserem, pode usar aquele açúcar com corante vermelho. Mas eu aprendi a usar a gelatina. Agora aqui nessa vasilha tem um pouco de água fervendo. Então nós vamos colocar aqui como se fosse no banho-maria, olha. Agora nós vamos deixar aqui no banho-maria para a gelatina não engrossar. E vamos colocar o nosso brigadeiro aqui. Nós banhamos assim rapidamente. Tiramos o excesso e rapidamente jogamos no açúcar. Tem que estar assim, com a gelatina mole, porque senão o açúcar não vai grudar, não. Vamos fazer assim com todos os brigadeiros. Agora nós fazemos assim, gente, olha. Quando nós misturamos aqui no açúcar, ele perde um pouco o formato que estava anteriormente. Então nós passamos de novo. Nós moldamos novamente e colocamos um cravinho para enfeitar. Aí fica muito bonitinho, parecendo um morango mesmo. E colocamos na forminha, olha. Então nós fizemos com 5. Agora vamos fazer com mais uma quantidade. A água ainda está quente, olha. Se esfriar, você aquece ela. Nós fizemos 2 formas de brigadeiro, a outra ainda está no congelador. Vamos fazer essa aqui primeiro, depois que nós vamos retirar a outra.
Então nós estamos terminando de passar no açúcar os docinhos. Nós vamos levar agora a geladeira por umas 6 horas para fixar bem o açúcar na gelatina. Só agora que ele vai à geladeira, depois não precisa não. A não ser que a temperatura esteja muito quente em sua região quando você for fazer essa receita. É bom fazer de véspera, ou então fazer à noite para saborear no dia seguinte. Já se passaram 6 horas que os nossos docinhos estavam na geladeira. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora não precisa mais ser conservado em geladeira, não. Só depois de pronto que nós colocamos para fixar bem o açúcar nos docinhos. Eu gosto muito desse docinho, gente. Lembra muito a minha avó, a minha infância. Eu vou até prová-lo. Olha aqui como fica, gente. Não vou mostrar a vocês eu comendo, não. Sei que vocês estão querendo ver, mas não vou mostrar. A gelatina por fora. Ela fica bem consistente. É excelente essa receita, tá? Então essa é a nossa receita de hoje. Falsos moranguinhos. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer os casadinhos de brigadeiro são: para o brigadeiro branco, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de leite condensado. Para o chocolate escuro, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de leite condensado. Nós vamos usar também forminhas de tamanhos variados. Se for para vender, tem que ser tamanho padronizado, mas para casa vocês podem fazer o tamanho que quiser. E açúcar para confeitar os docinhos. Aqui nós temos açúcar refinado, mas se você pode colocar, se quiser, açúcar de confeiteiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui. Temos que esperar ferver bem, cozinhar bem este creme, que nós vamos fazer o brigadeiro. Não podemos parar de mexer, senão pode empelotar. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Agora nós apagamos o fogo. Nós untamos um prato com manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá, gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora, enquanto nós vamos fazer o brigadeiro branco, nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente para esfriar. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a manteiga ou margarina e as 3 colheres de sopa de leite em pó. Nós podemos usar o fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, para facilitar misturar. Agora nós vamos levar ao fogo baixo até soltar do fundo da panela. Demora de 5 a 10 minutos, depende da chama do seu fogão. O tempo de cozimento dessa receita aqui depende muito do sucesso da consistência do brigadeiro. Então nós vamos deixar aqui no fogo baixo até soltar do fundo da panela. Nessa consistência aqui que nós apagamos o fogo. Agora num prato untado com manteiga ou margarina, nós vamos despejar o nosso brigadeiro branco. É muito importante untar o prato para não agarrar. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Primeiramente nós vamos fazer as bolinhas com chocolate escuro. Para não ficar toda hora parando, pegando a colher, enrolando, nós vamos primeiro pegando as porções assim e vamos colocando em um prato.
Nós vamos reservar esse chocolate aqui, depois nós terminamos de fazer. E vamos fazendo as bolinhas. Agora nós vamos deixar na geladeira, enquanto nós fazemos com chocolate branco. Nós vamos fazer a mesma coisa com chocolate branco. Vamos separando as porções e colocamos em um prato. Para não ficar toda hora, ficar parando, fazendo a bolinha e pegando na colher. Facilita muito fazer assim. Nós vamos reservar agora esse aqui e depois nós continuamos. Fazemos as bolinhas. Agora que nós fizemos as bolinhas mais escuras e as mais claras, nós vamos juntá-las. Olha como é fácil, gente. Nós pegamos o brigadeiro claro e o escuro e fazemos assim, olha, enrolando os dois juntos. Aí como que fica, gente? E passamos no açúcar. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa também. Fácil de fazer. Você pode fazer para festinhas ou para lanche. Nós gostamos de fazer tamanhos variados nas nossas receitas, para vocês verem que uma receita caseira não precisa ser um tamanho padronizado. Então essa é a nossa receita de hoje. Casadinhos de brigadeiro. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma colher de sopa de margarina, uma lata de leite condensado e 100 gramas de coco ralado. Nós vamos usar também cravos da Índia para decorar, coco ralado, forminhas de papel. E se for para aniversário de crianças, você pode colocar confeitos coloridos também. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a margarina e o coco ralado. Vamos misturar. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Aqui, gente, fica nesse ponto assim, olha. Começou a ferver, soltando do fundo da panela, olha. Temos que ter muito cuidado para não queimar. Nós desligamos o fogo. Agora nós passamos um pouco de margarina no prato e despejamos o nosso creme. Ele está muito cremoso. Nós vamos deixar esfriar na temperatura ambiente para ele ficar na consistência que nós queremos. Aqui, gente, a nossa receita já está na temperatura ambiente. Já esfriou, não precisou nem de colocar na geladeira. Nós pegamos uma colher pequena, tiramos pedaços assim. Eu não gosto de passar manteiga ou margarina nas mãos, não. Eu apenas lavo as mãos e deixo ela umedecida. Aí nós passamos no coco. Aqui nós temos o coco de saquinho, que é o mais fino, e o coco ralado na hora. Vocês podem usar um ou outro. Aí nós vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós estamos terminando de enrolar os nossos beijinhos de coco. Como eu falei com vocês, a mão tem que estar sempre úmida. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós fizemos de cravo, enfeitamos também com confeitos coloridos. E como é uma receita caseira, nós fizemos tamanhos variados. Mas se for para festa de aniversário, o tamanho tem que ser bem padronizado. E essa receita fica muito cremoso, muito gostoso os docinhos. Com as medidas que nós fizemos, ele não fica endurecido, ele fica bem cremoso mesmo no dia seguinte. Então essa é a nossa receita de hoje, beijinho de coco. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.
Nós vamos usar para fazer o pirulito de chocolate uma barra de chocolate derretida. Nós derretemos um banho-maria. Vamos usar saquinhos plásticos para embalar, fitilhos coloridos, palitos de pirulito e essas forminhas aqui que nós encontramos em artigos de festa. Custa na faixa de 70 centavos a R$1 cada embalagem dessa daqui. Elas são imprescindíveis para nós fazermos a nossa receita. Nós vamos encher essas forminhas com chocolate derretido. Agora que nós já colocamos o chocolate em todas as forminhas, nós vamos colocar o palito. Tem que colocar antes de endurecer, tá, gente? Agora nós vamos cobrir essas pontas aqui para ficar bem firme o palito no pirulito, tá? Porque tem que ficar bem firme para não soltar do chocolate. Então nós colocamos o chocolate dentro das forminhas. Agora nós vamos levar à geladeira por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que os nossos pirulitos ficaram na geladeira. Olha aqui, gente, que bonito, olha. Estão bem firmes. Agora nós vamos reservar essas forminhas, nós podemos lavar e guardá-las. Olha como ficaram bonitos os nossos pirulitos, gente. Agora nós vamos embalá-los. Agora vamos fazer assim com todos eles. Então nós terminamos de amarrar os fitilhos nos saquinhos, na embalagem dos nossos pirulitos de chocolate. Uma dica que eu vou ensinar para vocês, quando vocês embalarem qualquer coisa e ficar essa ponta assim, vocês pegam uma tesoura, pode ser com tesoura de qualquer tamanho, vocês pegam a tesoura assim, olha, essa parte de dentro da tesoura, aí vocês seguram levemente e puxam assim, olha, aí fica enrolado. Às vezes vocês veem presente que tem a ponta enrolada, não tem? É assim, com a tesoura que enrola. Olha como ficaram bonitos nossos pirulitos, gente. Vocês podem fazer em maior quantidade e colocar naquele isopor que você compra em casa de festas e coloca eles em pé. Então essa é a nossa receita de hoje, pirulitos de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para fazer o Cake Pops, é uma barra de chocolate, um bolo pequeno de qualquer sabor, palitos para colocar o pirulito, confeitos variados e papel manteiga para forrar a forma. Nós vamos usar também meia caixa de leite condensado, uma colher rasa de manteiga ou margarina e 3 colheres de achocolatado. Nós misturamos todos os ingredientes numa panela. Nós vamos fazer um brigadeiro para misturar no bolo. Fogo baixo, estamos mexendo assim até engrossar. Quando estiver soltando do fundo da panela, está pronto para a nossa receita. Nós vamos esfarelar o bolo em pedaços bem pequenos, tá, gente? Com a ponta dos dedos assim, nós vamos fazendo assim, olha, ele vai desmanchando. Nós esfarelamos bem o bolo, agora nós vamos colocar o brigadeiro para poder dar ponto de enrolar. Nós vamos colocar 3 colheres de sopa. Dependendo do tamanho do bolo que você for colocar aqui, pode precisar de mais. Para essa quantidade de bolo aqui, foi um bolo pequeno, um bolo redondo, são 3 colheres. Se você colocar as 3 colheres e não ficar no ponto que precisa, porque a sua quantidade de bolo é maior do que essa que eu coloquei aqui no prato. Então, você coloca mais brigadeiro.
Agora nós vamos mexer com a mão. Não adianta mexer com a colher não, que não dá certo. Vamos sovando assim até ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, fica nessa consistência aqui, olha. Fica cremoso em ponto de enrolar. Agora nós pegamos um pedaço aqui e vamos enrolar na mão fazendo bolinhas. Aqui, gente, fica assim, olha. Vamos fazer assim com todo o restante da massa. Agora nós vamos levar a geladeira por 20 minutos. Geladeira, tá, gente? Não é congelador, não. Nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Nós esperamos a água ferver assim, ficar borbulhando. Apagamos o fogo. Aí só o vapor dessa água quente é que vai derreter o chocolate. Então nós colocamos o chocolate aqui em cima. Aí, gente, olha, só o vapor da água quente derreteu o chocolate. Se passaram 20 minutos, que a nossa massa de bolo para fazer os pirulitos está na geladeira. Agora nós vamos pegar os palitos, passamos no chocolate assim, ó, no chocolate que nós derretemos. E colocamos ele assim, olha. Fincamos um dedo mais ou menos assim, tá? Se for muito na beiradinha, ele solta. Vamos fazendo assim agora com todos eles. Agora nós pegamos com cuidado os palitos, porque ainda não tá muito duro não. Ainda tá um pouquinho mole. Nós passamos no chocolate. Nós esperamos escorrer bem. E passamos em qualquer um dos confeitos aqui, olha. Vamos passar primeiramente esse no granulado. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Agora nós vamos passar nesse confeito aqui, ó. Pode misturar também, tá, gente? Isso são sugestões. Então nós terminamos de passar os confeitos e todos os pirulitos. Então esta é a nossa receita de hoje, Cake Pops. É um pirulito de bolo, uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós vamos usar para fazer os pirulitos de bolacha, são 100 gramas de bolachas, uma barra de chocolate, doce de leite à vontade, confeitos e granulados à vontade, palitinhos de pirulito, fitilhos para embalagem, saquinhos plásticos para embalagem e papel manteiga para forrar a forma. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso pirulito de bolacha. Primeiramente, nós vamos pegar os palitos, vamos passar no doce de leite e vamos colocar assim na bolacha, olha. Nós vamos fazer apenas 6 para vocês aprenderem como que faz. Então, nós colocamos em 6 bolachas o pauzinho de pirulito preso no doce de leite. Agora, nós vamos pegar mais 6 bolachas, generosamente nós vamos colocar o doce de leite nelas. Aí nós pegamos essa parte aqui que nós colocamos o doce de leite, colocamos assim em cima dessa, olha. Apertamos e depois nós tiramos o excesso. Vamos fazer assim com todas elas. Agora nós vamos levar à geladeira por uns 10 minutos, enquanto nós derretemos o chocolate no banho-maria. Aí, gente, olha, só o vapor da água quente derreteu o chocolate. Então, nós pegamos o biscoito que estava na geladeira. Nós untamos ele no chocolate. Agora, nós acertamos assim com uma colher pequena. Olha, com o cabo de uma colher. Aí ele fica assim, olha, banhado de chocolate. Depois nós pegamos o granulado e jogamos por cima assim. Ai, que bonitinho. Agora nós colocamos aqui em cima do papel manteiga, que o papel manteiga não deixa grudar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com as outras bolachas.
Agora nós vamos levar à geladeira por 1 hora mais ou menos. O chocolate ainda está mole. Se nós formos embalar agora, ele vai desmanchar. Como eu falei com vocês, colocando em cima do papel manteiga, não gruda, olha. Agora nós vamos colocar no saquinho plástico e vamos amarrar com fitilhos. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. A cobertura de chocolate por fora, o biscoito e o recheio. Pirulito de bolachas. Um enfeite de mesa para festa de aniversário. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de creme de leite, 100 ml de leite de coco, uma caixa de gelatina sabor morango, 400 gramas de chocolate branco e coco ralado à vontade. Em uma panela nós vamos despejar o creme de leite e vamos colocar a gelatina sabor morango. Agora nós vamos misturar fora do fogo, tá, gente? Nós mexemos até ficar uma mistura homogênea. Agora nós reservamos e vamos derreter o chocolate. Nós vamos colocar uma água para ferver numa panela menor. Quando ela estiver borbulhando, nós apagamos o fogo. Colocamos uma panela maior por cima e despejamos o chocolate. Nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Só o vapor que sai da panela de baixo é que vai derreter o nosso chocolate. Agora nós vamos despejar o chocolate que nós derretemos junto com a mistura do creme de leite com a gelatina. Misturamos. Agora nós vamos levar ao fogo baixo. Vamos ficar mexendo até os ingredientes se misturarem. Isso aqui não é brigadeiro não, então não precisa esperar ferver e nem soltar do fundo da panela. Vamos misturar por poucos minutos. Uma dica que eu dou para vocês é quando vocês forem fazer qualquer receita, vocês olhem abaixo do vídeo os ingredientes e o modo de fazer. Porque o tempo de gravação não dá para tirar todas as dúvidas. Então nós escrevemos como faz a receita, o modo de fazer e os ingredientes. E tiramos dúvidas também nos comentários. Os ingredientes se misturaram, nós apagamos o fogo, estava o tempo todo no fogo baixo, tá, gente? Agora nós vamos despejar em uma vasilha, um prato, uma travessa, qualquer recipiente que você quiser. E vamos levar à geladeira. Vamos deixar 1 hora na geladeira para ele endurecer. E quando esfriar, ele vai ficar consistente. Nós deixamos 1 hora na geladeira. Ficou bem consistente, gente, olha. Agora nós pegamos uma colher, enrolamos assim na mão, olha. Jogamos no leite de coco. O leite de coco é para grudar o coco no docinho, tá? Escorremos e jogamos aqui, olha. Misturamos e vamos amassando assim com a colher para grudar bem. Fica muito gostoso esse docinho. Aí nós colocamos aqui e vamos fazer assim com todo o creme de morango. Então nós estamos terminando de passar no coco ralado os docinhos de morango. Olha como essa receita rende, gente. Bastante docinhos, olha. Agora nós vamos colocar naquelas forminhas de papel, para facilitar na hora que for comer e não entornar o coco. Olha como ficaram bonitos os nossos docinhos, gente. Isso não é brigadeiro. Vocês viram que nós colocamos chocolate branco misturado com a gelatina e o creme de leite. Então esta é a nossa receita de hoje. Docinhos de morango com coco. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer.
Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de doce de leite cremoso, 2 colheres de sopa de canela em pó, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos um saquinho que nós vamos usar como saco de confeiteiro. Vamos colocar o doce de leite aqui dentro, com a ajuda dessa colherzinha. E nós temos as forminhas de papel para colocar os nossos docinhos. Aí, dependendo do tamanho que você fizer, é o tamanho da forminha. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado e 1 colher de manteiga ou margarina. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até derreter a manteiga, ferver e soltar do fundo da panela. Nós temos que esperar ficar bem consistente para o sucesso da nossa receita. Aqui, gente, começou a ferver, mas nós vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para ficar em ponto de brigadeiro. Essa parte aqui é muito importante da consistência do brigadeiro. Tem que deixar cozinhar bem sem queimar. Aqui, gente, está bem cozido, olha, soltando do fundo da panela. Esse é o ponto que nós queremos. Porque se não chegar nesse ponto aqui, ele não enrola direito. Apagamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina. E vamos despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Não precisa de levar à geladeira, não. O nosso brigadeiro já está na consistência que nós queremos. Se no dia que você for fazer estiver muito calor, aí você pode colocar na geladeira para ajudar a ficar nessa consistência. Mas hoje que está frio, fora da geladeira ele já está assim. Nós vamos colocar o açúcar e a canela e misturamos bem. Agora nós vamos fazer as bolinhas do nosso brigadeiro. Nós umedecemos as mãos para facilitar enrolar. Agora nós passamos no açúcar com canela e colocamos na forminha. Conforme o tamanho que você quiser, é o tamanho da forminha. Agora nós vamos fazer assim com todo o creme de brigadeiro. Com essa quantidade, nós fizemos 12 docinhos. Nós colocamos o doce de leite no saquinho. Nós temos o saco de confeiteiro, mas nós estamos fazendo assim para vocês verem que não é preciso comprá-lo para fazer essa receita. Nós furamos um buraquinho aqui na ponta com a tesoura, com a ajuda da colher, nós vamos abrir assim uma cavidade no brigadeiro, olha. E colocamos assim bem perto, o doce de leite entrar lá no brigadeiro, olha. Viram como é fácil? Não é preciso ter todos os aparelhos em casa para fazer uma simples receita. Agora vamos fazer assim com todos eles. Com o cabo da colher higienizada, fazemos assim. Você pode colocar a quantidade que quiser, nós não vamos colocar muito não. Repara que nós fizemos tamanhos diferentes do brigadeiro. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. E para festas de aniversário, tem que ser tamanhos menores. Nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom de churros mesmo. Se você quiser, no lugar do doce de leite, pode colocar Nutella. Essa receita é uma mistura de brigadeiro com churros. Olha a consistência do creme. Então essa é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de churros. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma caixa de 35 gramas de gelatina sabor maracujá. Para o sabor morango, nós vamos trocar apenas a gelatina. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa de leite em pó e uma lata de leite condensado. Nós vamos usar também forminhas para colocar os doces
E aqui nós temos açúcar cristal. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar o leite em pó. Colocamos a manteiga ou margarina. Agora, com a ajuda de um fouet, nós vamos mexer bem e aos poucos nós vamos colocando a gelatina. Nós não podemos colocar tudo de uma vez só não, porque senão ela não vai desmanchar. Tem muitas pessoas que reclamam que essa receita, a gelatina não desmancha. É porque coloca tudo de uma vez. Nós temos colocando assim aos poucos, olha. Depois que dissolver o que nós colocamos na panela, é que nós colocamos mais. Esta é a dica dessa receita. Então nós estamos terminando de colocar a gelatina na nossa mistura. Nós mexemos bem para que o pó da gelatina fique bem dissolvido. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. É muito importante isso para a consistência da nossa receita. Nós temos que ser bem rápidos, porque senão ele queima. Este é o ponto que nós queremos, olha, soltando do fundo da panela. Nós apagamos o fogo. Agora nós juntamos um prato com manteiga ou margarina e despejamos essa mistura que nós fizemos. Agora nós vamos deixar esfriar, que está muito quente. Depois nós vamos deixar por 30 minutos na geladeira. Agora o mesmo procedimento que nós fizemos com a gelatina de morango, nós vamos fazer com a gelatina de maracujá. Esse aqui é o sabor de maracujá. Já está soltando o fundo da panela. Então nós desligamos o fogo. Agora nós despejamos no prato, untado com manteiga ou margarina. Agora nós vamos deixar esfriar e depois vamos deixar na geladeira por 30 minutos. Nós passamos um pouquinho de manteiga na mão assim, para não agarrar muito. Pegamos com a ajuda de uma colher, fazemos a bolinha assim, ó. Colocamos o papel manteiga. Vamos fazer assim com toda a gelatina de maracujá. Agora que nós separamos de maracujá, vamos separar os de morango. Pode ser de qualquer tamanho, tá, gente? Que depois nós vamos misturar as bolinhas de maracujá. Agora nós pegamos as duas bolinhas que nós fizemos de maracujá e de morango e vamos enrolar juntas. Aí nós colocamos assim nas forminhas. Vamos fazer assim agora com todas as bolinhas. Vamos juntá-las, colocá-las na forminha. Então nós terminamos de colocar nas forminhas os nossos docinhos. Agora nós vamos colocar assim um pouquinho de açúcar por cima. Aqui é açúcar cristal, vocês podem colocar açúcar de confeiteiro, pode colocar granulado, confeitos coloridos. Aí é à vontade, pode não colocar nada também. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa também. Muito fácil de fazer, para festinhas de aniversário, para o lanche. Muito gostosa mesmo. Essa receita que nós fizemos rende 40 casadinhos de gelatina. Então esta é a nossa receita de hoje, casadinhos de gelatina. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma colher de sopa de margarina, uma lata de leite condensado e 100 gramas de coco ralado. Nós vamos usar 50 gramas de amêndoas e coco ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a margarina e o coco ralado. Vamos misturar. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Aqui, gente, fica nesse ponto assim, olha. Começou a ferver, soltando do fundo da panela, olha. Temos que ter muito cuidado para não queimar. Nós desligamos o fogo. Agora nós passamos um pouco de margarina no prato e despejamos o nosso creme.
Ele está muito cremoso. Nós vamos deixar esfriar na temperatura ambiente para ele ficar na consistência que nós queremos. Agora nós vamos escaldar as amêndoas. Nós pegamos assim a água bem fervendo e jogamos as amêndoas aqui dentro. Deixamos 3 minutos para facilitar sair a casca. Se você quiser, pode deixar com a casca, mas fica um pouco dura. Agora nós apagamos o fogo e vamos retirar a casca das amêndoas. Tem que colocar na água já fervendo, tá? Com a ajuda de um papel toalha, nós secamos as amêndoas. Depois nós colocamos algumas assim nas mãos e fazemos assim, ó. Aí a casca solta, olha. Vamos fazer assim com todas elas. Então nós separamos as cascas das amêndoas. Nós não precisamos de untar as mãos com manteiga ou margarina não, apenas lavamos e deixamos ela um pouco úmida. Então nós pegamos assim com uma colher, enrolamos, colocamos a amêndoa dentro do docinho, enrolamos e passamos no coco ralado. Vamos fazer outro para vocês verem como que é fácil. Enrolamos. Colocamos a amêndoa assim aqui dentro. Aí nós vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós terminamos de enrolar os nossos docinhos. Com a nossa medida de receita deu 14. Se você quiser mais, é só dobrar a receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Vocês viram como foi fácil de fazer a nossa receita, gente? E é muito gostoso esse docinho. E quando você morde, você saboreia a amêndoa que está aqui dentro. Aqui a amêndoa aqui dentro, gente. Muito gostosa, ela está bem macia, que nós tiramos a casca. Muito gostosa essa receita. Você pode colocar na geladeira, que aí fica mais consistente e mais gostoso ainda. Então essa é a nossa receita de hoje. Docinhos de coco com amêndoas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: para o brigadeiro branco, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. Para o chocolate escuro, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. Vamos usar também granulado de chocolate à vontade, 400 gramas de cobertura fracionada de chocolate, nós vamos dissolvê-lo em banho-maria, e papel manteiga para forrar a forma ou recipiente em que nós vamos colocar os nossos bombons. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui. Temos que esperar ferver bem, cozinhar bem este creme, que nós vamos fazer o brigadeiro. Não podemos parar de mexer, senão pode empelotar. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Agora nós apagamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Depois de 15 minutos em temperatura ambiente, você deixa por 30 minutos na geladeira, para ele ficar na consistência que nós queremos para poder enrolar. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a manteiga ou margarina e as 3 colheres de sopa de leite em pó. Nós podemos usar o fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, para facilitar misturar. Agora nós vamos levar ao fogo baixo até soltar do fundo da panela. Demora de 5 a 10 minutos, depende da chama do seu fogão. O tempo de cozimento dessa receita aqui depende muito do sucesso
da consistência do brigadeiro. Então nós vamos deixar aqui no fogo baixo até soltar do fundo da panela. Nessa consistência aqui que nós apagamos o fogo. Agora num prato untado com manteiga ou margarina, nós vamos despejar o nosso brigadeiro branco. É muito importante untar o prato para não agarrar. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Aqui, gente, depois que ele esfria, ele fica bem consistente, porque nós deixamos cozinhar bem. Mas se você for fazer num dia de muito calor e demorar a ficar nessa consistência, você deixa apenas 15 minutos na geladeira. Para facilitar, nós vamos fazendo assim, com uma colher de café, nós vamos pegando as porções. Vamos colocando assim num prato, depois nós enrolamos. Que para você parar, enrolar, depois pegar na colher de novo, enrolar, toma mais tempo, deixamos num prato à parte. Depois enrolamos todas de uma vez. Agora nós vamos dar uma parada, porque já encheu esse prato aqui. Vamos reservar esse daqui, que depois nós vamos continuar. O calor das nossas mãos faz o chocolate derreter. Por isso é bom fazer essa receita em tempos frios, ou então de manhã ou à noite. Então nós pegamos uma porção e vamos fazer as bolinhas, olha. E vamos colocando aqui. E pegamos uma segunda porção. Olha aqui, gente, como que rende. Agora, enquanto nós terminamos a segunda parte do nosso brigadeiro, nós vamos deixar esse aqui na geladeira, porque hoje está muito quente aqui em nossa região. Para não ficar toda hora pegando o brigadeiro, enrolando e pegando na colher, nós já vamos diretamente pegar pequenas porções assim e colocar no prato. Do mesmo modo como nós fizemos com outro chocolate. Nós vamos reservar essa parte aqui, depois nós continuamos. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Agora, com um pano limpo, umedecido, nós colocamos o chocolate branco nas mãos. Abrimos ele assim um pouquinho. Colocamos o chocolate preto e enrolamos assim. Nós enrolamos o chocolate branco e o chocolate escuro. Fazemos assim uma bolinha. Aqui como que fica, gente. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Porque não é para vender, esse aqui é caseiro. Mas se for para vender, tem que ser tamanho padronizado. A seguir, nós banhamos na cobertura de chocolate. Nós deixamos escorrer bem. E agora nós jogamos o chocolate granulado. Olha como ele fica. Mas nós não vamos colocar diretamente nas forminhas, não. Porque ele está muito úmido. Nós vamos deixar aqui, ó, nesse papel manteiga. Vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós terminamos de passar no brigadeiro os nossos bombons. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente, que por causa de ter passado na calda, eles estão um pouco mole ainda. Alguns já estão consistentes, mas esses últimos que nós fizemos agora estão um pouquinho moles. Então nós vamos aguardar uns 20 minutos em temperatura ambiente, para eles ficarem no ponto que nós queremos. Olha como ficaram bonitos os nossos bombons, gente. Podemos colocar assim numa travessa, ou se for para enfeitar uma mesa, nós colocamos assim, em forminhas. Fizemos em tamanhos variados, porque é caseiro. Se for para vender, tem que ser o tamanho padronizado. Brigadeiro branco, brigadeiro mais escuro,
a cobertura de chocolate por fora e o granulado. Muito gostosa essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, bombom brigadeiro duplo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.